Oi, o Ciência está começando agora. Hoje vamos falar sobre o crescimento da classe C. Quem é e como se comporta a nova classe média? Quais são os objetos de desejo desses consumidores? As preferências destes mais de 47 milhões de brasileiros? Para nos ajudar a responder estas e outras perguntas, vamos conversar com o antropólogo Carlos Alberto Messeder. Segundo uma pesquisa nacional feita pela FEComércio do Rio e o Instituto Ipsos, a classe C é a que mais tem aumentado o consumo de bens e serviços. Vamos saber detalhes dessa pesquisa conversando com o economista da FEComércio, Paulo Padilha. Vamos conversar com Armando Strozenberg para saber como a publicidade faz para seduzir esse novo consumidor. Além da reforma da casa, da compra da casa própria, do carro, outro sonho da nova classe média são os cruzeiros marítimos. O agente de viagens Ricardo Vargas vai conversar com a gente sobre os roteiros preferidos e como deve se comportar esse mercado de cruzeiros esse ano. E as novelas? Será que elas também já se adequaram à influência da nova classe C, as emissoras de televisão, os autores, como eles têm procurado atender a essas fantasias e desejos? Nesse segmento, nosso representante é o autor Tiago Santiago. Ele vai falar com a gente sobre a relação entre ficção e realidade. A nossa atração musical é o cantor Naldo. Naldo vai falar sobre seus sucessos, vai falar sobre o lançamento do CD e DVD Naldo na Veia Tour. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. Eu vou começar conversando com o antropólogo, né? Sempre bom para a gente entender melhor, não é não? Tem erro. Strozenberg, né? A gente vai na veia da coisa. De repente, assim, fala-se muito, né, na nova classe média, na classe C, que ela influencia e todo mundo diz que entende dela. E entendem mesmo? Que nova classe C é essa? Eu acho que realmente é uma novidade, né? Eu acho que a gente está diante de um fenômeno novo no Brasil, porque eu acho que a gente há muito tempo não via uma massa de população tão grande ascendendo socialmente, né? E eu acho que a gente começa a ter algumas evidências de que as coisas realmente estão mudando, porque eu acho que mais do que um aumento de renda, mais do que o impacto disso na economia, no comércio, você tem uma mudança de atitude muito grande, né? Então as pessoas se colocam diferente, elas exigem coisas diferentes, elas têm um crescimento de autoestima muito grande. Eu acho que isso muda muito do ponto de vista da dinâmica cultural. Isso é um fator que é muito importante, que é muito... é um ponto sem retorno, né? Pode ser até que amanhã o cara tenha um baque de renda, a renda diminua, mas ele mudou de atitude, ele olha o mundo diferente, ele adquiriu uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a capacidade de prever o seu dia de amanhã, né? Ele pode juntar dinheiro, ele pode começar a sonhar, né? Eu acho que o sonho era uma coisa que era um privilégio das classes A e B, digamos, no Brasil. E você tinha imensos segmentos de população para quem o sonho era uma coisa que estava fora do horizonte, né? E as pessoas começam a sonhar. Eu não sei se todos aqui viram, se o público viu esse filme, o Família Brás, que é um filme muito interessante, foi um documentário que surgiu no ano passado, onde o contato que tinha sido feito com uma família 10 anos atrás foi refeito no ano de 2010. E todos os membros da família tinham ascendido socialmente, né? E é muito interessante você ver, o cara arranjou um emprego, o outro fez faculdade, a outra viajou de cruzeiro, tinha essa coisa do cruzeiro. Então, e eles tinham uma expectativa, assim, a unidade familiar mudou a sua dinâmica, né? Então as pessoas tinham esperança, podiam pensar em mudar de vida, em comprar uma coisa que tinham sonhado a vida inteira. O emprego era um emprego de mais oportunidade, entendeu? Então acho que abre um horizonte, que é uma mudança muito grande do ponto de vista cultural na vida das pessoas. Eu acho que esse talvez seja a grande novidade desse fenômeno, né? Isso que você falou é muito interessante, quer dizer, mesmo que a renda lá na frente não fique igual, mudou a atitude. E a atitude faz toda a diferença. Exatamente. Eu acho que essa é uma questão muito importante, entendeu? Eu acho que isso é um patrimônio que, para determinados segmentos sociais, é uma novidade em termos de acesso ao universo social muito diferente, né? Isso muda a capacidade de relacionamento social das pessoas, muda a relação que ela tem com seus valores culturais, com o seu local de moradia, por exemplo, entendeu? Eu acho que tudo isso são ganhos que as pessoas têm e que tem um efeito na dinâmica da vida cultural das cidades, entendeu? No uso de transporte coletivo, no relacionamento com o espaço público. Você tem uma mudança aí muito grande, né? Será que se transforma também num consumidor
com mais capacidade crítica. Certamente. Com mais Ele escolhe melhor, né? Ele exige um tratamento melhor, ele quer um produto bem embalado, ele quer um vendedor que se relacione com ele de um modo legal, entendeu? Que trate ele com respeito. Ele passa a começar a exigir coisas que, para nós que já estamos no ambiente de consumo há mais tempo, é o feijão com arroz para a gente, né? Se você entra num lugar e você é maltratado, você não volta, né? Isso para nós é óbvio, quer dizer, para muitos segmentos sociais isso é uma novidade. Sim, porque ele ficava meio confinado a algumas lojas, alguns... Claro, ele agora tem um trânsito maior no espaço da cidade, claro. Entendeu? A gente sente isso na pesquisa da FEComércio, do Instituto Ipsos? Exatamente. A pesquisa mostra que os dados na comparação com o ano passado, o crescimento, a disposição para se gastar, a que mais cresceu foi justamente da classe C. Não é um movimento recente, é um movimento que vem se consolidando ao longo dos últimos anos. E aí é importante que depois desses 2 anos de um consumo acumulado muito forte, esses dados reforçam a perspectiva de um novo fôlego para o consumo esse ano. Em que direção vai esse consumo? Olha, a prioridade da classe C, foi o que o professor colocou. Antes a prioridade era o alimento. À medida que a renda dele vai avançando e que ele vai tendo acesso ao emprego formal, as prioridades mudaram, né? A gente tem uma mudança da cesta de consumo, que os itens de maior valor agregado têm ganhado participação. A prioridade da classe C para esse ano, por exemplo, é reformar a casa, comprar um imóvel, comprar um carro novo. O que a gente na Federação do Comércio acredita que está relacionado à questão do mercado de trabalho formal. A carteira assinada hoje é um dos principais ativos do brasileiro. O crédito continua crescendo de uma maneira consistente, né? O emprego formal ele te dá a possibilidade de acessar modalidades de pagamento em que as taxas de juros são mais baixas. Então, com acesso à conta bancária, acesso ao cartão de crédito, o brasileiro hoje ele consegue planejar, principalmente o brasileiro da classe C, ele consegue se planejar melhor, né? Pesquisar diferentes preços, pegar um crédito com juros mais baratos e não ficar assim tão sujeito ao risco da inadimplência. Foi nessa pesquisa que apareceu que o consumidor prefere ter um cartão das grandes lojas do que um cartão de crédito? Não, a posse dele, nos últimos anos, a principal modalidade de crédito era o carnê. À medida que o emprego formal foi se fortalecendo e que o brasileiro foi tendo acesso à conta bancária, o carnê tem perdido participação para o cartão de crédito, né? Mas é uma realidade bem recente. A gente, numa primeira análise, pode pensar que é uma coisa disseminada, mas não é. Numa outra pesquisa da Federação, que é de crédito, também nacional, cerca de menos de 1/3 dos brasileiros acima de 16 anos hoje têm cartão de crédito. Menos de 1/3? São 31% dos brasileiros que têm acesso ao cartão de crédito, ou seja, é um potencial ainda enorme a ser explorado. Faz sentido, então, aquele comercial que está no ar dizendo é melhor você pagar com cartão, a gente precisa de um amigo para dizer isso? A grande dificuldade hoje em dia dos publicitários não é mais digamos assim, o tema está absolutamente definido, né? Estamos todos de acordo aqui que nós ganhamos aí mais ou menos uns 40 milhões de novos consumidores, claramente, né? A dificuldade hoje é exatamente no tom, né? Saber exatamente como é que você se refere a eles, quer dizer, eles, por exemplo, tem uma pesquisa recente feita em São Paulo que mostrou num bairro de periferia em São Paulo, deixou muito claro que essa classe, por exemplo, rejeita loucamente essa ideia, quase que já imperativa hoje nas campanhas publicitárias no Brasil há anos, que é a ideia do você aumentar o volume dos comerciais de varejo. Não sei se você sabe, mas é uma técnica que a publicidade dos Estados Unidos, depois no Brasil, começou a utilizar. Você pode perceber que os comerciais têm um volume X, mas quando entra um comercial dito de varejo, com ofertas e tal, há um aumento de 2 a 3 decibéis em cada um deles. Então ficou muito claro que eles rejeitam, porque eles entendem que aquilo é uma manifestação, é quase que gritar para o pobre, né? Então, eles deixaram super claro que preferem muito mais um envolvimento com a propaganda do que serem literalmente convocados ou chamados para participar de uma coisa como essa. Que bom, né? Porque a gente está escutando esses gritos há anos. Claro. Não, e mostra também que as pessoas têm, digamos, na medida que elas podem jogar claro com os outros, né? Quer dizer, elas falam coisas muito semelhantes, né? Quer dizer, ninguém gosta de ser gritado nesse sentido, né? Eu acho que isso é legal, quer dizer, que determinados grupos consigam dizer do que gostam, né? Finalmente. A gente pode pegar uma carona. Exatamente. Não é? Intervalo da novela.
É verdade. Sai todo mundo correndo para Sabe baixar. que essa ascensão de todos esses milhões de pessoas, as novas possibilidades de consumo, os novos sonhos, né, coloca muitas questões para quem trabalha com entretenimento, para quem escreve novelas, porque há toda uma possibilidade das pessoas de terem acesso a outros canais, a TV fechada, a internet, as novas mídias. Então existe também um pouco de uma fuga assim desse que era o único, né, grande entretenimento das classes C, D e Era E, o único, deixa de ser, né, as Não pessoas. podia ter outra coisa, não tinha outra coisa. Então isso coloca questões, né, realmente como comunicar, se comunicar, não perder a audiência, trazer essa audiência para continuar a sonhar. Antes havia sonhos que eram só de novela, que hoje não são mais sonhos só de novela, né? Minha empregada doméstica tem casa própria, carro. Então, isso era impossível há 20 anos atrás, ou era mas muito raro, né, de acontecer. Cada vez é menos raro. Então, Quer dizer, cada vez é menos ficção e mais realidade. e mais realidade. Interessante. Que uma pessoa pudesse começar como a Raquel do Vale Tudo, do Gilberto Braga, vendendo sanduíche natural e acabasse com seu próprio restaurante. Isso naquele tempo era assim, uma ficção de Coisa de novela. Coisa de novela. E hoje em dia não é mais tanto assim. A pessoa pode começar com um pequeno negócio e através do acesso ao crédito, ou com essa coisa, tudo que aconteceu com o final da inflação, as pessoas poderem se planejar, e celular, e internet, e-mail, todas essa ampliação dos meios de comunicação, acho que facilitou muito os negócios também e possibilitou realmente esses novos sonhos. Eu acho que mas o sonho romântico continua, o sonho da ascensão social continua, o sonho da família feliz, da harmonia, né? Então tudo isso, a novela continua sendo um espelho da realidade para essa nova classe C, que eu acho que também é bem conservadora, assim, eu acho que tem uma tendência como vem de valores muito tradicionais, religiosos. Nosso país tem muito essa tendência religiosa, né? Então é uma classe média que eu acho que vem com esse valor conservador também agregado da família, de procurar o sonho romântico, o amor para a vida toda. Acho que isso ainda de alguma forma continua. A gente percebe isso nas festas, né? A festa de casamento, Festa de são 15 mercados anos, em né? alta. Festa de 15 anos. Não, ao contrário, 15 anos. o aumento da capacidade de consumo permitiu que isso fosse até mais exteriorizado. Porque antes, de repente, não era comemorado exatamente por eventual falta de recursos, né? Então, hoje, você de fato tem Claro. as coisas hoje se realizam materialmente, né? Você pode perceber que qualquer pessoa próxima da gente está sempre comemorando alguma coisa. Ontem, por exemplo, fui convidado para participar da formatura, né, da mulher de um motorista, né, que nunca na vida eu tinha imaginado, está formando em administração, né? Então, chegamos lá no Monte Líbano, tinham mais ou menos 150 pessoas se formando, das quais acho que umas 90 ou 100 eram pessoas que tinham parado de estudar durante muito tempo e tal, que voltaram para uma faculdade particular, no caso, e se formaram. Então, realmente, isso é um dado muito impressionante, né? Em pouquíssimo tempo, isso que eu acho que talvez a marca, digamos assim, do crescimento, né? Raras vezes na história do mundo moderno, né, uma categoria emergente emergiu com tal rapidez como o Brasil, né? Interessante. Você Muito identifica isso custo também, técnico, Marcelo? né? Eu identifico muito custo técnico, né? Quer dizer, essa demanda enorme que você tem hoje por custo técnico, as pessoas começam a perceber que se elas fizerem um curso técnico, se elas desenvolverem uma habilidade, elas vão ter condições de ter um emprego melhor, de ganhar mais, de ter um horizonte no mercado melhor, né? Então, acho que isso é uma realidade. A gente sempre no Brasil desprezou muito o curso técnico, né? Erradamente. Né? Erradamente, Contra é uma o mundo bobagem, inteiro, né? contra o mundo inteiro, exatamente. Quer dizer, você tinha que todo mundo tinha que ter uma universidade. É claro que a universidade para alguns é muito interessante, mas não necessariamente para todo mundo. Quer dizer, você pode perfeitamente fazer um curso técnico, um excelente curso técnico, ser um ótimo técnico e ser uma pessoa feliz, Ganhar mais que ganha um mais, profissional formado numa que universidade. contribua para a sociedade, tudo. Quer dizer, eu acho que Mas também houve um olhar diferente sobre o curso técnico, também das instituições, porque antigamente o filho do porteiro não tinha acesso ao curso técnico e o filho do engenheiro, só vou colocar assim, só para tentar equacionar isso, o filho do engenheiro fazia o curso técnico para chegar melhor na universidade. Exatamente. Para tirar uma nota melhor no vestibular. Era quase um substituto do segundo grau, É. né? Tinha um pouco esse papel, né? Tinha esse Era papel. Era um corta-caminho, digamos assim. Um corta-caminho, exatamente isso.
Isso é que eu acho que é interessante. Você começa a ter, quer dizer... E é uma visão errada, né, Claro. das coisas. É para ser técnico. Exato. Quer dizer, o que eu acho que você começa a ter hoje é uma pluralidade de visões. Você percebe que segmentos sociais diferentes veem a vida diferentemente e, portanto, têm propostas diferentes, né? E você começa a ter alternativas diferentes, né? Eu acho que isso é muito legal. Quer dizer, desse ponto de vista, eu acho que você tem assim, um enriquecimento cultural, um enriquecimento social da vida do país monstruoso. É uma coisa gigantesca. Mais pessoas fazem os seus pontos de vista claros, entendeu? E isso é muito rico. E quando é que isso se deu? Começou a se dar? Eu Porque acho agora a que gente está vem- pegando, você falou em quantos milhões? 45 milhões 45, de pessoas nos últimos 10 anos. É muita gente. É né? muita gente. Eu acho que isso acontece mesmo com a estabilização, acho que assim, indiscutível, né? Começa com a Isso. estabilização do real, Porque na verdade. no momento em que você tem um país que passou 50, 60, 70 anos em que não sabia o valor de nada, né? Nós literalmente entraram no seu programa, 1 hora depois ou 2 horas depois do programa, os valores já estavam completamente diferentes, sem falar no dia Aquela seguinte, maquininha do supermercado já completamente. tinha remarcado tudo. Inclusive as pessoas da nova geração, né, realmente têm até dificuldade de entender como é que a gente não entende como é que isso funcionava, né? Realmente é verdade, tem a maior dificuldade de explicar isso para qualquer pessoa, né? Você viaja para o exterior, mas como é que era? 1000%, 2000%, 5000%? Não é uma... Então, eu acho que a estabilização é o marco, digamos assim, é quando as pessoas conseguem ver o horizonte. Isso para propaganda, por exemplo, a publicidade foi fundamental, né? Porque a publicidade era quase ela meio mágica, né? Ela fazia as pessoas correrem para comprarem seus produtos antes que eles fossem remarcados e assim por diante. Então, não havia possibilidade do sonho, né, do planejamento. Assim por diante. Então, em seguida veio o crédito, que eu acho que é o segundo fator, né, que permitiu, como você colocou, né, que é o momento em que instrumentaliza-se as pessoas a poderem efetivamente botar o sonho, né, para funcionar. E em terceiro vem todas as outras coisas que a gente vai conversar daqui a pouco, né, o que aconteceu, né, com a personalidade, com a identidade e assim sucessivamente. Quer dizer, o grande problema hoje dos publicitários é que isso aconteceu muito rápido demais. Né? Nós estamos, confesso aqui publicamente, que nós ainda estamos meio perplexos. Né? E só para vocês saberem, interessante, o telespectador saber, hoje, o principal problema, digamos assim, na comunicação publicitária não está tanto na forma. Na forma, de repente, a gente tem, né, como o próprio professor Mestre colocou, a gente tem razoavelmente essa ideia da pluralidade, essa ideia da diversidade, assim por diante, e até tem também uma noção bastante clara, um pouco dessa ideologia, entre aspas, do consumo que está por trás desse mercado. O que a gente não sabe como fazer hoje é como é que faz para que os serviços, né, das empresas, das marcas, etc. e tal, como é que elas se comportam diante desse público. Isso é que foi rápido demais. Né? Nós falamos rapidamente há pouco sobre isso, a ideia de que como é que um vendedor, né, eventualmente, que é a figura, né, não podia ser mais uma amostra do que é o capitalismo em funcionamento, né? Como é que ele se comporta diante de uma pessoa ou eventualmente de um superintendente de um shopping center em que vê frequentando o seu shopping, que foi idealizado, bolado para as classes A e B, de repente tem uma classe que interessa a todos os lojistas que estão lá, mas ele é claramente identificado como uma pessoa que ainda não tem, né, a clareza. O sujeito que entra num avião, de repente não sabe como é que funciona. Então, esse serviço, eu estou tentando, o serviço seria o elo entre quem oferece e quem vai comprar. Esse buraco ainda é muito grande e essa é a grande perplexidade dos publicitários. Como é que a gente faz para que esse mecanismo se torne uma coisa tão natural quanto é, por exemplo, consumos pela classe A e B no Brasil já há algum tempo? E aí, né, Armando, você tem que pensar o seguinte, quer dizer, como é que você precisa conhecer essas pessoas, né? Que com relação aos segmentos A, B, a gente conhece, a gente sabe como lidar com eles, né? Você sabe o que eles pensam, sabe o que eles esperam. Então é mais fácil, né? Você agora tem um contingente gigantesco de população que se conhece pouco sobre seus hábitos, seus gostos, como é que eles querem ser recebidos, como é que eles querem ser tratados, quais são suas Eles ideias, eram quais são... invisíveis até outro dia Eles eram mesmo. invisíveis até muito recentemente. E até tem o problema do tom, né, da maneira como você aborda, Claro. que o tom é muito delicado, ele não quer se sentir nem por um lado rejeitado, ou seja, bom, então agora eu vou ter que te atender, né, que é um pouco essa é a primeira reação, mas e por outro lado ele também não quer de jeito nenhum ser visto como um ET e tal, que você está fazendo aqui, assim por diante. Então, nós hoje estamos Qual é o tom absolutamente natural, atrás. né? Esse é que é a dificuldade. Isso a eu gente acho. está buscando hoje, essa sintonia, e está muito difícil. Inclusive tem uma pesquisa muito interessante, recente, feita com jovens cariocas, que ilustra isso muito bem. Né? Por exemplo, ficou muito claro para todo mundo que eles se dividiram, digamos assim, em 4 ou 5 categorias que os antropólogos e sociólogos que fizeram esse trabalho mostram. Né? O primeiro é que essas pessoas são
hoje protagonistas, quer dizer, elas têm clara noção de que aquele dinheiro que ele está manipulando e está usando é um dinheiro que ele gerou, né? Não é um dinheiro que de repente veio de algum lugar ou de alguma forma estranha, aquilo caiu na cabeça dele. Então, esse protagonismo é uma das características claras hoje de um jovem que não era uma coisa tão evidente. A segunda é o plural, quer dizer, hoje você percebe que essa classe é uma classe que não quer ser vista como uma massa uniforme. Chegou um exército de 45 milhões de pessoas, vestidos todos iguais, pensando todos iguais, metade homem, metade mulheres e assim por diante. Então, essa pluralidade também ficou muito clara nesse trabalho que foi levantado. O terceiro é a sintonia. São todos hoje absolutamente sintonizados. Seja na internet, né, que é uma coisa que hoje faz parte um pouco do dia a dia, mas as redes sociais começaram muito antes da internet, né? Eles são de uma rede social em que ou moram em comunidades, então eles já tinham as suas redes sociais formadas, em que a internet, pura e simplesmente, ela veio que se acoplar a esse processo que já canal, quase né, que instintivamente já existia na vida dele, mas nunca não era valorizado, né? Então, nas classes A e B, nós somos considerados um país individualista, né? Um país absolutamente, né, que não consegue fazer os famosos trabalhos coletivos, a comunidade não funciona em conjunto, os prédios brigam, os apartamentos uns com os outros e tal, mas esse pessoal não, esse pessoal vem de uma outra história, uma história que de fato são pessoas que têm associação de moradores, emprestam coisas uns para os outros. Tem uma rede de É uma rede solidariedade social natural, né? que não tem nada a ver. Então, que se acopla perfeitamente à modernidade e tal. A outra coisa que me chamou a atenção é a essencialidade. Quer dizer, são pessoas que, efetivamente, os cariocas, nessa pesquisa, passaram a valorizar o fato de que são cariocas. Quer dizer, eles passaram a valorizar esse estado de espírito que eles consideram que é muito importante, pela primeira vez combina um pouco com o que eles são hoje em termos de consumo. E, finalmente, uma coisa que me chamou muita atenção é o sonho dessas pessoas. E as viagens, né, apareceram como claramente o jovem, entre 15 e 25 anos, o primeiro sonho é a viagem e o lazer de um modo geral, o carro é o segundo, 28%, e finalmente o imóvel é o terceiro sonho. Isso faz todo sentido, porque são jovens, né? Então essas coisas vão ficando cada vez mais próximas, né? A viagem e o lazer são coisas que ele faz imediatamente. Né? O lazer e a viagem, do início, então em seguida o carro já é uma coisa que ele já prepara, digamos, é um momento intermediário. E finalmente o imóvel, que é a casa própria, que é o sonho para o resto da vida. Né? Eu vou fazer um intervalo e quero voltar nessa questão da cumplicidade, da solidariedade, dessa rede isso. que existia, que é pré-Orkut, pré-Facebook exatamente. e pré-Twitter, etc. A gente vai para o intervalo e volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então, nesse bloco a gente vai falar... Encarnação. ainda vai falar da classe C, claro, mas vai falar da novela, vai falar do consumo de bens e serviços, dos cruzeiros, dos sonhos do consumo. Então eu vou abrir perguntando para o Tiago, porque em cima do que o Stronzenberg falou. Eu me lembrei da novela da Glória, quando ela mostra o esquizofrênico na chamada classe C e na chamada classe A. Eu esqueci, eu não sei se foi... Não foi Caminho das Índias, não, né? Foi o Storlone que fazia a mãe do Bruno Galhaço. Foi Caminho das Índias. Foi a mais recente dela. Foi Caminho das Índias. Não, foi. Foi, não? Que era o Stênio Garcia, fazia o médico, o Bruno Galhaço fazia o esquizofrênico. Isso. Quando você pegava o esquizofrênico na classe C, ele tinha uma rede de solidariedade. E na classe A, ele é escondido. Porque isso a gente não mostra. É o contrário da classe C que faz essa rede protetora. Isso. Não é? Ali estava muito claro isso, essa diferença. E essa diferença se dá na realidade mesmo, né? E a O doidinho rapidez com de que ela rua. aderiu, né? As redes sociais hoje na internet se explicam daí, que isso faz parte, digamos assim, do cotidiano deles há muito tempo. Já Uma outra era o noção de cotidiano. privacidade, né? Essa coisa, por exemplo, do celular no ônibus, né? Quer dizer, uma coisa que choca às vezes, porque vê as pessoas tendo conversas, que seriam conversas muito privadas, né? Num espaço público, está todo mundo escutando, né? Eu acho que essa noção de privacidade é um negócio muito incrível, como é que muda, quer dizer, isso não é verdade para todos os segmentos sociais, né? Quer dizer, cada segmento social tem uma noção de privacidade muito diferente, né? A gente está muito acostumado com algumas noções de privacidade, não com outras, né? Mas a gente vai ter que fazer na área da novela uma certa viagem, assim, porque quando era a comunidade, era uma coisa meio caricata. Tem sempre um bar, sempre se passa no bar,
e tal, né? E a classe A, isso e aquilo. Com essa mudança, vai ter que mudar o olhar do autor também. É verdade. Eu acho que, de alguma forma, continuará a haver sempre o núcleo rico, o núcleo pobre, de alguma claro, forma. de alguma forma. Só que o núcleo pobre mudou. É aí que está a chave. Então, as pessoas querem se ver de acordo com essa nova realidade. Pois é, então vai ter que aprender a escrever assim, né? As pessoas podem realizar seus sonhos, então elas querem ver isso acontecer na novela, elas querem ver tipos populares, querem poder sonhar. Já que é um momento de entretenimento, né? Aquilo de alguma forma tem que refletir esse novo momento que o país está passando. Eu tomei um baque grande agora recentemente, porque eu fui escrever pela primeira vez na minha vida uma novela totalmente adulta, porque eu tinha um horário mais tarde, que foi Amor e Revolução. E era uma novela que falava da ditadura militar, era muito realista. E eu senti que foi a minha novela de menor audiência, ao contrário de outras que eu tinha feito, que eram todas livres. Foi a minha única novela que não foi livre, ou, digamos assim, para 10 anos. E por que aconteceu isso? Porque ali havia muita crueza no retrato que se fazia do Brasil. Então eu senti muito fortemente nessa última novela essa vontade que as pessoas têm de sonhar, de verificar que o sonho é possível, ascender socialmente é possível e se o amor ver romântico retratado. Continua Sempre. em alta, né? Sabe que eu fico impressionado o romântico, como o sonho. ainda há meninas hoje dessa nova classe C que se guardam virgens para o casamento, que tem um pudor Tem outras não, tem outras que já acreditam, amando, se eu estiver amando, se for um amor verdadeiro, eu posso me entregar. Mas existem ainda meninas que chegam aos 20, 21 anos, 20 e poucos anos, ainda se guardando para um casamento. Então aí a gente vê como ainda há, apesar dessa ascensão social, valores conservadores que ainda, de alguma forma, hábitos culturais que vêm junto. Né? Acho que existe uma disputa muito grande entre forças conservadoras e forças progressistas na nossa sociedade. A história do beijo gay, por exemplo, exemplifica muito isso nas novelas. Né? Acho que metade seria a favor do beijo gay. E, no entanto, não se consegue fazer o beijo gay. Não se consegue fazer o beijo gay porque uma outra metade rejeita completamente, não quer ver, não quer que as famílias sejam expostas a isso. E essa pressão se dá, às vezes, até através do anunciante, que não quer colocar o seu dinheiro, o seu produto associado a algo de alguma forma que questione valores tradicionais e conservadores. E essa nova classe, com certeza, ela quer se ver retratada. Então, sempre eu coloco lá, é a empregada, é o motorista de táxi, é o cara que trabalha no comércio, é o bar da esquina, enfim, tudo isso que existe, essa cultura do boteco, tudo isso, a música, né, tem que estar de alguma forma presente, né? Então, as empregadas domésticas são sempre onipresentes nas novelas, acho que um pouco por conta disso, porque quando eu aprendi a escrever uma novela, aprendi com Carlos Lombardi, com Walter Negrão, com Antônio Calmon, né? Todos eles sempre tinham muito fortemente essa preocupação de agradar as classes C, D e E. E a gente escreve uma novela pensando para essas pessoas. Aliás, tem que tomar cuidado porque a empregada doméstica é um ser em extinção no Brasil. Né? Calcula-se que nos próximos 10 anos vocês vão perder uma personagem, vai virar uma personagem histórica, né? Porque realmente está acabando. Mas as domésticas estão saindo de coadjuvante para principal, né? Você vê hoje em dia o núcleo classe C hoje chama muito mais atenção numa novela. Antes era o marginalizado e o grupo rico tinha o mocinho, o vilão. Agora estão invertendo, né? O mocinho está na classe C, o vilão na classe A. Está havendo uma inversão também nas novelas. Eu achei né? interessante que se falar em folga, antigamente a empregada da novela, ela tinha uma vida inteira dedicada, não tinha isso, né? Não folgava nunca, não ia para casa. Hoje em dia é muito difícil achar que ele queira dormir no serviço, né? Mas hoje em dia na novela serviço. Também, não é só na vida real, né? Que elas viraram operadoras de telemarketing. Oi. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa. Elas trocaram a vida, né, individual pela coletiva. Quer dizer, a ideia de você ficar o tempo todo lidando com uma família ou com uma pessoa só, e fizeram uma troca. Você pergunta, inclusive até ganham menos, ponto de vista, mas tem um valor simbólico 500 vezes maior você ser, de repente, vendedora de uma loja XYZ, onde ela tem contato com N pessoas e assim por diante. Ela faz parte do mundo, né? Enquanto que lá vivia num mundo completamente à parte, separado e assim por diante. Então, também estava na hora, né?
Mais do que na hora. acho que Não faz- é de ter essa... De novo, é Tem que plural, não compreender. significa que vai, né? De novo, não estamos sendo radicais, nada Não, é tão nada. radical. Mas, em princípio, é uma entidade que vocês vão ter que olhar, vocês da ficção, né, vão ter que olhar isso de uma outra forma, né? Porque realmente não são mais, não é que elas vão acabar, mas vão ser outras formas de relação porque trabalhista. vão ser outras entendeu? formas de prestação de exatamente. serviço. A novela tem que se adaptar Exatamente. a essas novas Ela tem realidades. que se adaptar. É verdade. Eu vejo esse fenômeno de ascensão social, de realização do sonho muito fortemente que foi falado aqui, porque, por exemplo, essa que é minha assistente aí já há uns 10 anos, o sonho dela sempre foi casar na igreja. E até hoje não tinha casado, agora programou, ela já é avó e vai casar, é avó com menos de 40 anos, né? Porque foi mãe com 17, aí a filha foi também mãe com 17, quer dizer que ela foi avó aos 34, e agora vai casar na igreja antes dos 40, realizar o sonho de botar o véu e a granada, porque já consegue planejar a festa, a questão... Vai ter festa, Vai com ter certeza. festa, E vai ser boa essa festa. A festa do povo é sempre É boa, né? sempre boa, né? Não, Isso é legal pra Lua novela de porque mel. a questão dos bordões e tal, da gíria, né? A comunidade traz isso de uma certa forma, acho que agradável e acaba virando moda, né? Acho que pro escritor, você tá falando de escrever a novela e tal, eu tô viajando nesse universo, assim, de bordões que acabam saindo da novela e vai pra comunidade, entendeu? E vira uma moda. E vice-versa. E vice-versa. Né? Exatamente. Quanta coisa... E o grande sonho, um dos sonhos, quer dizer, claro que a casa própria, claro que o carro é um sonho, é óbvio, né? Ou a casa própria é um sonho. Mas a viagem é a primeira. Mas a viagem, o Porque a viagem está na cruzeiro. moda, né? É gostoso conversar com a outra que fez um cruzeiro, que fez uma viagem internacional, que andou de avião. Então isso está na moda, né? Faz bem para a pessoa, né? Então quando ele falou vai ter festa, e vai ter lua de mel, com certeza, né? E aí entra um cruzeiro. Aí entra o que hoje ainda continua sendo o sonho de consumo, né? Aquela imagem do cruzeiro navegando, indo por aí afora, continua sendo o sonho de consumo mesmo. Eu aí E fora que incluiria, também- inclusive, Lieda, se me permitir, também um fenômeno interessante de consumo, que é a relação com a religião. Né? A religião hoje é um fator de viagem muito grande. Né? Então, você olhar as estatísticas, por exemplo, de países como Israel, Jordânia e tal, você vai perceber que tem uma quantidade enorme, né, de turistas da América Latina. Então, por que, de repente, né, se descobriram... E é a primeira viagem internacional. Aí você vê que há uma ligação muito grande com o Rio Jordão, com o Mar Vermelho e assim sucessivamente. Então, a religião também tem um papel interessante nessa história. Os também cruzeiros determina. hoje eles estão se adaptando a isso. Existe o cruzeiro evangélico, católico, existe os cruzeiros temáticos exatamente para isso. Cruzeiro do axé, cruzeiro do fitness, exatamente para atrair esse público. Cruzeiro dançante, aqueles casais que nunca fizeram cruzeiro. Ah, eu vou dançar, adoram dançar. Então, existe, como ele falou de religião, existem os religiosos também. Né? Todo mundo vai se adaptando, todos os mercados, todos os produtos, Sim, né? com certeza. Vão se adequando. E o cruzeiro está atrás disso aí também, né? Que continua sendo o sonho, né? O cruzeiro facilita muitas coisas também, até para quem nunca viajou. Sim, Né? Porque você tem as refeições no Incluído, mesmo lugar, tudo. então você tem... É, Se e- você botar na ponta do lápis mesmo... ele Não, com fica certeza. até O mais- custo-benefício é um hotel 5 estrelas flutuante, você conhece os lugares e o próprio cruzeiro. E as formas de pagamento, você poder se programar com um ano de antecedência, isso tudo vem ajudando muito. E a classe C hoje, 40% do passageiro de cruzeiro hoje vem da classe C. Está mudando, no início foi bem complicado, não era nem a questão financeira, foi mais o medo, né? Conforme eles falaram, o medo de como eu vou embarcar, que roupa que eu vou, como eu vou me portar no restaurante. Esse é o nó da questão. Como eu vou me portar, mas os cruzeiros, hoje, se você tem a oportunidade de fazer cruzeiro em qualquer lugar do mundo, não existe a maneira de navegar como os cruzeiros aqui no Brasil. Os navios têm que ser adaptados, a comida muda, o chefe de cozinha muda, o recreador muda, ou seja, eles estão... O jeito de navegar para o brasileiro é único no mundo, não existe igual. Ah, foi adaptado? Sim, com certeza. Principalmente, vamos falando em classe C, você chegar num jantar, um cardápio com 5 pratos e a quantidade já era o primeiro susto, o que é isso? Né? Então, hoje a comida vem para o Brasil, tem feijoada a bordo, tem churrasco a bordo, tem tudo a bordo. Então, eles estão buscando exatamente esse público, né? Mudaram os talheres, Sim, por exemplo. Os mudaram. talheres hoje já são talheres comuns, que você não tem separação de peixe para Sim, carne. não existe. Você não usa mais o suplá, né, que é aquela coisa, Não, aquela não base que usa. você tinha na mesa, que as pessoas de repente iam servir
com aquilo. Então, para evitar esse tipo de coisa nos aviões, né, o treinamento hoje de todos os aeromoços e tal, é no sentido de realmente fazer com que a relação deles com o uso do avião realmente seja uma coisa a que cultura não crie mudou. constante. Tem pessoas que não têm medo de ir ao banheiro, né, durante voos de 6, 7 horas, 8 horas, porque acham que não tem direito a isso. Tem que ficar com aquele cinto preso e assim por diante. Então, a própria abordagem tem que ser diferente. Sim, os navios mudaram. O grande temor de todo era, eu tenho que dar gorjeta no navio, né? Hoje em dia não se dá mais gorjeta, já vem incluído no preço do pacote, ou seja, então já começou a se adaptar exatamente. Não existe isso em lugar nenhum do mundo que a gorjeta vem incluída no preço do pacote. Só existe no Brasil? Só no Brasil. No restante do mundo você continua o envelopinho, você dá a gorjeta e no Brasil mudou um pouco, porque tinha um envelopinho e ninguém dava gorjeta, o que dá, o que fazer, o que... Então está se adaptando e o cruzeiro veio muito forte nisso, né? Quem não passa na beira de um porto, vê um navio daquele, eu quero estar ali. E aí, podendo pagar em 10 vezes sem juros, dólar baixo, as refeições todas incluídas. Você subir um elevador, você tem boate, você tem show, você tem baile, você tem cassino, ou seja, está tudo ali. Você não depende de pegar um carro, pagar um táxi, pagar alguma coisa para te levar a algum Escolher lugar. num lugar que você não conhece, Exatamente. você escolher um bom restaurante. Exatamente. Então, eles estão se adaptando e vem bem forte E nesse os cruzeiros sentido. também estão se adaptando. Com certeza, com As certeza. novelas estão se adaptando. Será que a música vai ter que se adaptar? A música já está adaptada. A né? música Já ainda mais nasceu adaptada. Já a música, ainda mais a música popular, né? Já vem... Na verdade, o funk é um som, a gente está falando da classe C e tal, o funk, melody, o samba, eu acho que é uma característica já da classe C, mas que hoje também, eu particularmente toco para a classe A, classe B, todo final de semana praticamente. Existem grandes festas no Rio, no Brasil inteiro, e é legal ver essa aproximação de um som que saiu de dentro da comunidade, de um som que nasce dentro de uma casa, numa favela e acaba ganhando Os salões. Né? os salões, as grandes casas, né, do Rio e do Brasil, na verdade. Você estava falando de gorjeta, eu acho engraçado, que eu tive em Nova York e é um costume lá, né, você dá tipo 10% do que foi valor, né, numa compra, no restaurante e tal. E o brasileiro, eu mesmo particularmente não curtia fazer isso, né? É muito dinheiro, bicho, para dar de caixinha, de gorjeta, né? E é estranho, porque lá é normal, né? Os caras, não, você acabou de jantar, deixa ali. E aqui, sobre essa questão do cruzeiro e tal, acho que é uma tradição também, né, do brasileiro, de não ter essa questão da caixinha. Não gostar tanto assim. Mas lá a gente acaba até estranho, que depois que a gente retorna, eu estou acostumado, né, já a deixar e aqui já não, né? Tem essa questão de inclui o serviço ou não e tal. Mas quando você começou a viajar, você passou por algum tipo de aperto? Não muito, assim, avião eu acho bacana, navio, tal, cruzeiro, eu não é uma rejeição não e tal, mas obviamente daqui a pouco eu devo estar fazendo alguma turnê também, cruzeiro, como sempre rola. Mas avião eu curto mais, assim, o navio e tal, eu já acho. Cruzeiro eu fico meio que em pânico, assim, de ficar muito tempo num lugar, No mesmo lugar. Eu não curto muito. Depois eu quero sair, não posso, rola esse tem pânico, assim, um certo eu não pânico. gosto muito de ficar parado assim e tal. Apesar que é um ambiente, né? Existem ali, de repente você até se toca que nem está dentro do navio, né? Acho Tanta que coisa rola isso, você nem Sim, percebe com que... certeza, Você não sente necessidade, né? Até porque para, né? E você vai... Não, e tem as Toda hora opções para de em algum lugar. mini cruzeiros, 5 dias, 4 dias, onde o preço é muito bom Mas e eu acho são que para assim quem quer como fazer eu, uma viagem mais curta. acho né? que outras pessoas também têm esse grilo, né? De achar que está dentro do navio e está ali preso o tempo todo, mas acontece várias situações ali dentro, de festas e tal, Sim, né? com certeza. Mas eu acho que muitas pessoas Agora, devem pensar dessa forma. É interessante observar também como que o mercado tem visualizado esse quadro, que não é só o consumidor das classes C, D e E que tem procurado se adaptar ao mercado, mas o mercado se adaptar a esses consumidores. Nossas pesquisas mostram que o consumidor dessas classes ele já tem noção do que ele representa para o mercado. É interessante porque há anos Ele atrás... acordou mesmo. Ele acordou. Ele numa Tá hora... acordadinho. É interessante que anos atrás essas pessoas viviam à margem do mercado. E hoje ele abre um jornal, via a televisão, ele consegue identificar claramente estratégias de venda que são específicas, voltadas para o grupo dele. Até essa própria pesquisa da Federação de Hábitos do Consumidor tem mostrado isso. Como que a percepção de valor do produto ela tem deixado de ser estritamente econômica, do valor do preço. Não comprar só porque é o melhor preço. Exatamente. O preço continua sendo o principal fator. Sim, na hora mas de a você relação tomar uma decisão de custo-benefício compra. é uma preocupação. Exatamente. Mas a diferença do preço para as outras alternativas, o atendimento, a qualidade do produto,
a facilidade de pagamento, essa diferença tem diminuído muito. Então, para o comércio, não basta você competir via preço, você tem que ter um consumidor satisfeito conjunto, de né? entrar no seu estabelecimento, comprar, claro, com preço justo, mas ser bem atendido, ter acesso à modalidade de pagamento que lhe convém. Agora, Leda, uma coisa interessante, a gente está, coisas que realmente surpreendentes em termos de números. O Brasil hoje é o número 1 no mundo em celulares, em venda de quantidade de celulares, e número 1 em venda de televisores de tela plana, né, de tela fina. Número 1. E é o número 1 também em gravatas. Né? Gravatas? Aí eu fiquei surpreso quando eu vi esse número e tal. E aí a explicação é exatamente essa ascensão, ou seja, essa entrada dessas pessoas no mundo dito administrativo, executivo, em que as coisas são mais organizadas e onde a gravata tem um papel, né? De repente estou um boom de gravatas Mas no Brasil, isso que é hoje verdade. é o número 1. É isso mesmo? O televisor, você... É impressionante. Eu tenho ainda alguns familiares que moram em comunidades. Você passa, a casa ainda tem o famoso embolso, né? Que é a parede já Isso. tudo... Não botou massa. Não botou ainda, mas a televisão de LED também está lá dentro. e Não, tal. ontem o jornal o Globo publicou uma matéria sobre o alemão, né, o complexo alemão, e fizeram uma reportagem sobre um casebre, a palavra é exatamente essa, onde a pessoa pagava R$50 de aluguel, em que realmente era tudo absolutamente... Você olhava de fora, era uma coisa assim, você achava que aquilo ia cair em 2 segundos e tal. Aí a dona da casa convidou a reportagem para entrar, isso foi até filmado pelo próprio repórter do jornal e tal, e primeiro a casa tinha todas essas coisas que a gente está falando. Mas era aqui de dentro. amianto. E o mais importante, o teto de amianto. E o detalhe, com ar-condicionado, né? Que ela teve muita dificuldade de fixar no próprio material, que era tão frágil, tão tosco e tal. Então aí é uma discussão também muito interessante sobre a questão do pagamento ou não da luz, né? Quer dizer, então, aquilo tudo é isso. Como é que você faz? Quer dizer, você ao mesmo tempo tem isso tudo aqui, mas você não paga luz, né? Não paga luz. Mas os teus eletrodomésticos vão todos para o brejo. Vai ficar muito carioca essa... Mas vou Mas usar isso esse exemplo. isso é uma Não, mas vou característica usar só esse do Rio, exemplo não. porque com a pacificação, as comunidades pacificadas ou que estão em vias de, assim como vem a polícia, como sai o traficante, vem a conta. Vem, Né? exatamente. Então a liberdade tem um preço, assim, né? Claramente, em todos os algumas, segmentos Biel, no mundo inteiro. E algumas empresas, como a própria empresa de cidade do Rio de Janeiro, percebeu de tão verdade que eles estão trocando os equipamentos, que eles oferecem a essas pessoas, porque eles compram os equipamentos de última geração, mas que necessariamente não são equipamentos econômicos, né? Então, de repente, como você não paga... O selo evidentemente, Procel, então, por exemplo, não tem que importa, ter, né? tem que haver Claro. né, uma campanha maciça Isso. sobre o selo Procel. Porque aquele selo de letra eles A, doam, B, as C de companhias- consumo, porque aquilo é importantíssimo. Hoje, no Rio de Janeiro, estão doando geladeiras e assim por diante, trocando. Mas eu e peguei tal. o E exemplo as que eu vou contas também não contar. podem ser imediatamente cobradas do termo normais, tem que ser uma coisa gradativa para que as pessoas sentirem. Eu peguei um táxi e o motorista me contou detalhes assim ele mora numa comunidade recém não, de novembro para cá. E ele me deu valores, assim, a conta de luz era R$63 no verão passado. Nesse verão foi 168. Então, mas aí ele mudou hábitos, porque ele passou a só ligar o ar-condicionado da sala se estivesse na sala, não ligar o do quarto e ir para a sala. Quer dizer, ele está tendo que se adaptar, se né, adaptar, ao uso, mas saber eles estão usar. se adaptando, porque a conta todo mundo se adapta, né? É verdade. E é interessante, Tem que descobrir como gastar menos. uma outra conversa que eu tive um dia com um taxista também, é incrível como o taxista te conta Taxista coisas é geniais. perfeito, Né? sim, Ele estava me contando verdade. o seguinte, ele morava É um numa grande comunidade repórter, que taxista. foi pacificada. Então o que ele resolveu fazer? Ele estava tudo se organizando, ele queria legalizar a casa dele. Então ele entrou em contato com a prefeitura, pediu um fiscal e tudo. O cara foi lá, só que era tanta burocracia para ele legalizar a casa dele que ele acabou desistindo. Mas é interessante ver como que esse movimento tem um impacto, né, no cotidiano das pessoas. Entendeu? Quer dizer, ele quis legalizar a casa porque a comunidade em torno estava mudando de figura. Né? Rola uma organização, assim, no geral, né? Claro. Para quem está ali Essa dentro. adequação a esses novos tempos, ela fica muito evidente até no uso do termo comunidade, né? Em vez de falar favela, todo mundo fala comunidade, que é onde chegam os serviços. Então, isso tudo realmente mostra como o E a Brasil internet mudou. também facilita, meio que abraçou toda essa mudança, né? Uma coisa que me ocorre também que é interessante dessa coisa do consumo novo, né, é, por exemplo,
as empresas de gás engarrafado começaram a perceber uma queda na venda, né, nas comunidades e tal, de uns 3, 4 anos para cá e tal. E não estavam entendendo por quê e tal. Então, a primeira explicação que se deu foi exatamente a questão do tráfico que um pouco se apoderou, né, da distribuição de gás, e aí poderia haver um desvio e assim por diante e tal, ou seja, o que era apurado não era inteiramente entregue às companhias produtoras do gás. E aí se descobriu uma coisa extraordinária, é que as pessoas tinham deixado de cozinhar em fogão, passaram a usar justamente os micro-ondas, né? Porque como era de graça, né, não pagavam a luz, então as pessoas, evidentemente, é muito mais simples você botar tudo dentro daquela coisa. Forninho elétrico, hoje em dia você faz churrasco no forno elétrico. Então, mesmo bom. Caiu loucamente o consumo disso aí, né? Então isso mostra um pouco essas distorções interessantes e tal. Só que Mas se vendeu milhões de fornos elétricos. Isso vai ser uma fase de adequação, né? Todos eles vão descobrir o fascinante, sal da conta né? Eu de acho luz. fascinante, né? Agora não E tem da jeito. conta da água, né? Que é a grande claro. conta dos condomínios. Classe A e B é da água. Claro. É uma conta assustadora. Quando você vai na reunião de condomínio, você quase desmaia quando o síndico sempre fala assim, na né? conta da água. Então, E a essa é uma água sempre conta... passa aquela ideia de que é uma coisa barata, uma coisa tão não é abundante, né? Então, caríssimo que a água, realmente né? Vai ter que aprender. Agora, eu acho que, na verdade, devia haver uma maneira de ensinar isso. Quer dizer, as companhias, a companhia de luz, a companhia do gás, fundamental. a companhia da água, todas as companhias. O próprio né? uso do celular também, que no Brasil... Tem que ser nós somos os explicado. maiores Quer consumidores dizer, tem que, em termos há de que tempo, educar né? essa população. Ela, claro que ela vai aprender na marra. É. Não é? Vai ligar muita luz, vai ver a conta, vai ver que não pode pagar, vai ligar menos, é claro, é óbvio. Mas, em vez de passar pelo perrengue, Claro, podia melhor. ter uma... Mais não, rápido, uma... né? Mais suave. folhetos, Mais suave, né? campanhas. Verdade. Temos um desafio grande lá em São Paulo, que é de fazer com que a fábrica de novelas do SBT consiga seduzir essa nova classe média e convencer essa nova classe média de que esses produtos de teledramaturgia do SBT vem crescendo em qualidade. Porque o SBT sempre produz, mas produz menos, digamos assim, do que a Globo ainda, e tem essa disputa de segundo lugar com a Record, então existe essa necessidade de implementar com força o núcleo de teledramaturgia. Atualmente tem a novela Corações Feridos, da Iris Abravanel, que disputa a concorrência com o Jornal Nacional, e agora eu estou escrevendo, só que eu estou escrevendo para ir ao ar só em 2013, e esse tema daqui de hoje vem exatamente de encontro com essa minha preocupação. O que eu vou fazer para seduzir a família brasileira? Para mostrar que aquele padrão de qualidade da Globo pode ser encontrado em outros produtos. E é tão importante. Acho que o Rei Davi está mostrando isso, de certa forma. Foi um investimento muito grande. Foi um investimento forte, fizeram uma fábrica. A minissérie, no momento, muitas Eles vezes... investiram e estão conseguindo mostrar, mas é incrível isso que você está falando. A minissérie muitas Porque vezes não é um também, produto lucrativo, mas ela quer- quer trazer pela qualidade o É espectador. claro, porque esse novo Claro. telespectador, essa nova classe, essa nova pessoa, esse novo olhar, Isso. vai querer também a qualidade na produção artística. E, claro, Tiago, mas né? você Ele escreveu, vai fazer um show, teve qualquer algum nota. momento que você se deparou assim, Né? não, isso eu tenho que mudar, que é para a classe C. Você pensa nisso na hora de... Não, eu tenho que mudar isso na novela para atingir esse público classe C. O tempo todo, o escritor de todos novela, pensando, ele é né? impactado pelos resultados de audiência. Então, nós cortejamos a audiência, fazemos o produto pensando como prover o melhor entretenimento Como possível. seduzir. Cheguei à conclusão que no SBT, cada vez mais, vão investir em humor, porque as pessoas querem rir, querem se divertir muito. Zorra Total é a prova concreta disso. Olha quantos anos está no ar. É verdade. Eu vou fazer Maurício comédia, Sherman sabe né? tudo sobre a classe C. Sempre soube. Porque o povo gosta, continua gostando de dar uma boa gargalhada e se divertir. E é um entretenimento grátis, né? E continuará a ser. Então, continuará a ser, eu acho que é a mãe de todas as mídias. Por mais que haja internet, que haja o PlayStation, que haja a internet como formas alternativas de Você vê lazer. que é um desejo, a televisão enorme. Nós somos Cada primeiros, a nós somos maior que você puder comprar. Então aí está a chave, ninguém vai desligar essa TV. Pode passar a ver de outra maneira. Não, e de poucas televisões no mundo, né, tem a qualidade da TV brasileira aberta, né, porque de um modo geral isso é um fenômeno brasileiro, quer dizer, praticamente em 90% dos países ditos desenvolvidos, a TV aberta perdeu a liderança já há muito tempo, né? E aqui não, ao contrário, essa liderança se torna cada vez mais efetiva. Bom, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu quero saber o seguinte, antes de ir para o intervalo.
Ricardo, quais são os destinos mais procurados? O que você identifica assim? Buenos Aires é Exatamente. a bola da Pensando vez? em cruzeiros, mudou um pouco o foco do Nordeste, agora a moda é Punta del Este e Buenos Aires. Sair do É uma Brasil. viagem internacional, é um cruzeiro, uma viagem internacional, é tudo junto. Não, o foco Faz hoje sentido. é Punta del Este e Buenos Aires. Hoje, em cruzeiros, é o foco. E a companhia aérea, se pudesse ser Emirates, melhor. Emirates, melhor ainda, Buenos Aires. Bom, uma coisa a gente pode ter certeza. Ela pode estar chegando aí, mas ela já sabe o que é bom, né? Com certeza. Você, né? O que é bom, todo mundo identifica Todo logo. mundo, né? Intervalo, a gente volta já já, conversando especialmente com o Naldo. E antes de ir para o intervalo, queria agradecer ao Leon Bravanel, do SBT, pela liberação da presença do autor Thiago Santiago aqui hoje. Muito obrigado. E continue liberando, por favor, né? A gente volta já já, sem censura, um programa da TV Brasil. E o nosso Naldo. Muito bom, hein? Naldo DVD, tudo em cima, muitos shows que vai tocar hoje ainda, né? Vai ter Tem show hoje, um super show com a estrutura do DVD lá na Barra da Tijuca, no Barra Music. Então essa estrutura é decisiva, que nem a gente estava falando na novela no bloco anterior. A estrutura É importante ter uma estrutura. É importante. Eu vindo do segmento que eu venho, foi algo inovador, assim, eu me preocupei com a qualidade. Foi um DVD que jamais tinha sido feito assim, né? Com a estrutura toda que foi feito. Eu busquei trazer equipamentos de fora do país, me preocupei com tudo no geral, desde iluminação, a roupa, o corpo de dança. É um show com banda, né? Onde eu canto ao vivo. E no funk em si isso não existia, né? Era sempre feito com o DJ e o cara cantando e tal. E eu consegui, graças a Deus, lotar o Citibank Hall, e o DVD foi um grande sucesso, com participações bacanas aí da minha amiga Preta Gil, do Xande do Revelação, do meu parceiro Bochecha, que já é meu amigo de muitos anos. E o DVD hoje é uma realidade, eu percebo isso por tudo que vem acontecendo no Brasil, né? Com o meu nome, e o respeito das pessoas de fora, o próprio Lulu Santos, que falou super bem do trabalho, gosta das minhas também músicas. vive te elogiando. A Preta também é uma querida, ela é demais. E assim, é legal isso, porque para o segmento, eu acho importante, para o segmento funk, ter alguém buscando, prezando pela qualidade, né? Buscando algo que possa estar se Bem enquadrando. acabado, arrumado, direito. Que possa, o meu sonho, eu costumo dizer que, de repente, meu neto vai desfrutar disso. Mas como foi o samba anos atrás, né? Que era meio discriminado, as pessoas não faziam com tanta qualidade. E hoje eu venho imprimindo isso aí, até insistindo mesmo, fazendo um som com banda, mas nunca deixando o funk de lado. Eu acho que o funk, ele é um som assim como a comunidade, assim como toda a classe C, B, que tem essa alegria, né? Mas agora o se funk já está divertir. de A a Z. A gente vem de leve aí, Né? entrando Pelas sempre nas beiradas. novelas e tal. E Nas festas, nas tipo festas, a A já todas tem as festas funk, né? hoje, né, chiques e tal, se não tiver o funk não é uma festa, assim. Mas eu acho que, como num todo, seja em tudo que a gente faz aí, a gente sempre vê que tem um lado legal e um lado que não é tão bacana, né? Isso é na música ou em qualquer outra situação na vida, assim. E eu busco esse lado aí com mais qualidade, nada contra a galera que gosta de fazer o som com simplesmente o tamborzão e o cara cantando, mas eu gosto de fazer música e esse é o lance que eu busco, que eu venho buscando pro funk, para fazer um funk melody com mais qualidade, assim. Você canta desde menino. Comecei com 7 anos de idade. Minha mãe, eu nasci numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Onde você nasceu, Na Vila do Pinheiro, um Bom Sucesso. E uma vida foi dura, assim, né? A infância, eu tenho 7 irmãos. E minha mãe, ela cuidava de uma igreja, a gente morava ao lado de uma igreja, minha mãe era zeladora. E eu entrava e ficava cantando, eu achava bonito aquele som. Comecei a cantar no coral, né? Infantil. E mexia no violão, na bateria e tal. Eu achava bacana o reverb que faz dentro da igreja e tal. E aí, só que rolava sempre o baile, né, na esquina, no final de semana. E isso foi fazendo com que eu tivesse esse amor pela música. Eu tenho uma irmã que
ela comprava os discos, e aí eu ficava em casa ouvindo. Enquanto ela saía para trabalhar, eu ficava ouvindo Roberto Carlos, Tim Maia, Michael Jackson, e toda essa história musical veio desde criança, assim. Eu fazia uma dupla com meu irmão, né? Perdi meu irmão tem 3 anos, mas era Naldo e Lula, né, o nome da dupla. E a nossa história começou assim. Ele iniciou com funk por causa dessa coisa da dança, de gostar do funk. E a qualidade musical sempre veio... Eu agradeço muito a minha irmã, né, por essas coisas do disco, essa coisa de ouvir grandes artistas da música brasileira, assim. Você mesclou então, ele era mais do funk, o Lula? E o Lula ele gostava mais, assim, foi ele até que começou a conhecer os DJs e tal, e eu vim junto, assim. Ele começou, ele tinha um amigo que fazia uma dupla com ele na época, depois eles pararam e eu iniciei com ele, mas eu sempre gostei dessa coisa do R&B também, da black music, eu gostava dessa coisa romântica e tal, mas o funk tá na veia porque é o som que tá ali bem próximo da gente, né? E você se preocupa com as letras? Total. Com o que você vai passar? Total. Com Assim, não incentivar a violência, essas não, coisas? isso aí, assim, minha onda é cantar, retratar o amor, seja ele dançando ou num clima mais íntimo e tal, mas eu gosto muito de falar de amor. Eu acho que o amor nunca sai de moda, nunca sai da moda. Eu acho que o amor sempre está em evidência. Eu acho que a relação entre duas pessoas que se gostam é sempre bacana e você está trazendo para o papel de uma forma de carinho ou alegre para dançar na noite, a noite do Rio, do Brasil inteira. Hoje é isso, e eu gosto da coisa forte da dança, né? O show é extremamente dançante. Então, a minha onda é essa, eu gosto de falar de amor e... Está em todas as classes. Isso aí, sempre, né? E de O bom amor é sucesso a Nova York, você tá com o pé na estrada, assim, Pô, tô né? assim, graças a Deus eu tive lá. Essa foi a segunda vez, ano passado eu também tive fazendo shows lá. E comecei a produzir, já tem um projeto internacional que eu estou fazendo. Comecei a fazer algumas músicas em Miami, mas agora em Nova York foi bem legal. Fiz shows em Nova York, em Nova Jersey, em Boston. E aí já tem uma conexão dos caras que vão vir para cá, da galera da gringa, né? Que vai vir Aí pra fazer vai o som. trançando, né? E a Quando gente vê. vai... Você imaginava isso, não? Olha, eu desde pequeno eu sempre sonhei muito com isso, né? Mas hoje acontece coisas assim que eu não imaginava. Tipo Mas o quê, não? todas as músicas batendo no primeiro lugar, sabe, nas rádios. Isso é gratificante, uma coisa que eu sento, né, em casa, pego papel e caneta e depois a gente ouve o Brasil inteiro cantando, né? Eu paro para fazer uma reflexão assim e vejo o dia que eu tive na Xuxa, que foi emocionante, era um sonho desde criança, assistia pela TV, né? E depois ela cantando minha música, assim, uma coisa muito particular, né? E depois você vê o público todo cantando. É uma conquista para quem é de dentro de uma comunidade que vê uma realidade muito dura, onde você tem o caminho. Os meus pais sempre foram bem honestos, meu pai sempre foi trabalhador, eu segui sempre os passos do meu pai, mas a criminalidade, o perigo está muito próximo ali, né? E eu busquei o caminho da música e tem até uma música que eu escrevi que se chama Eu Venci, que é onde o Xande de Pilares, do Grupo Revelação, gravou comigo, que eu retrato a minha história aí falando um pouco sobre isso, né? Aos 9 anos de idade eu fui engraxate no Largo da Carioca, eu trabalhava numa instituição para menores e tal, e a gente até tinha um contra-chequezinho na época, assim, bem bacana. Mas eu coloquei isso, né, que aos 9 anos de idade eu passei por essa experiência, mas isso me ensinou a ser um homem de verdade, né, assim, a gente tem dentro de uma comunidade um outro aprendizado de vida. O meu empresário, ele costuma brincar comigo que ele fez faculdade, tá, mas ele fala, sua faculdade é melhor que a faculdade da vida, né? Você aprendeu ali na realidade dura e crua, né? Você já quase vacilou alguma vez? Não, assim, eu sempre tive muito cuidado com os meus pais, sabe? Eu nada contra, mas isso hoje é até meio que todo mundo sabe da minha história. Então, eu nunca usei drogas, de verdade, nunca fui por esse caminho, porque eu sempre soube que era um caminho sem volta. Eu via alguns amigos que começavam, entravam nesse caminho e depois 5 anos, 4 anos ou menos, eu perdia o amigo, né? Eu perdi
2 amigos de infância que hoje, que se tivessem vivos, assim, eu levaria comigo para trabalhar comigo na banda, ia ensinar eles a tocar algum instrumento ou fazer uma produção e tal. Infelizmente perdi por causa das drogas, por causa do crime. Então eu sempre tive muito respeito pelos meus pais, né? Eu sempre tive muita preocupação em não decepcioná-los, sabe? Eu sempre achei bacana a religião da minha mãe e a honestidade do meu pai, né? Qual é a religião da sua mãe? Minha mãe é evangélica, meus pais A hoje. igreja meu pai evangélica, a também. igreja do lado da sua casa? Era uma igreja evangélica, uma Assembleia de Sua Deus. mãe está viva? Está viva. Ótimo. E você já deu uma casa melhor para ela? Já. Graças a Que Deus. isso é o que se pensa mais. Graças a Deus consegui esse ano. Hoje eu cuido dos meus pais com o maior carinho, em todos os sentidos, desde casa, carro, a roupa, a viagens, assim, eu com o meu trabalho e com muita dedicação, sem passar por cima de ninguém, honestamente. Hoje graças a Deus, eu consigo ser uma referência, né? E um orgulho, eu acredito, muito grande para os meus pais, né? Dentro da comunidade onde eu nasci, quando eu vou até lá para ver os amigos, para jogar uma bola, é uma festa, assim, é bacana ver isso. É legal, né? É muito legal. E o que a primeira viagem internacional, como é que bateu para ti? Pô, eu sempre fui alucinado pelos Estados Unidos, né? Amo o Rio de Janeiro, cresci aqui, ia para o Arpoador, né? Para todo o verão, assim. Mas eu sempre tive essa loucura pela cultura musical dos Estados Unidos, né? Eu tive na igreja onde a Whitney, ela cantou, onde ela também era, né? Eu fui agora dessa vez. Porque eu fiz show em Nova Jersey, ela era de lá, né? E eu sou fascinado pela cultura musical, o lance vocal dos Estados Unidos, eu acho que não tem nada igual no mundo. A gente é muito rico em harmonia, o samba é algo que o Stevie Wonder grava com o Djavan, né? Assim, eles idolatram, na verdade, a nossa música. Mas em termos vocal, assim, o lance da black music na minha opinião, eu acho o melhor, eu acho que eles são os melhores do mundo, né? E eu sempre fui fascinado por isso. E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, assim que o avião aterrissou, eu chorei, né, assim, de emoção e tal, porque era um sonho muito grande e eu não conseguia, né, realizar, assim, eu tinha tudo. Você acredita que às vezes eu entrava na internet e ficava olhando as ruas e tal, assim, né? E aí, no ano passado, graças a Deus... coral de igreja, tudo? Foi, assisti. Bárbaro, né? Muito legal assim, o contato, né, nos estúdios, porque eu gravei lá. Então eu ouvia a galera conversando, montando os arranjos e tal, e vendo aquilo, o que eu via antes pela internet, ou ouvia em casa, imaginando um dia que pudesse acontecer. Viu mesmo. Eu senti na pele aquilo, gravando lá e tal. Teve uma... Depois que eu saí de Miami, fui para Nova York, e aí eu andando, eu falei, cara, isso parece um sonho, né? Porque eu andando com a galera da crew do Notorious Big, né? Era um estúdio que ele já tinha ido lá e tal, a gente andando nas ruas ali de Nova York. Eu falei, caramba, bicho. Será que sou eu mesmo? Você conseguiu encontrar algum americano lá ou só brasileiro? Não, mandou bem. A galera lá, é impressionante como hoje, assim, eu não tinha ido antes, né? Mas a galera que vai hoje diz que o respeito pelo brasileiro e a moral que a gente chega hoje lá é muito diferente, né? O brasileiro tá bem, né? É esse o papo que rola, a galera do Brasil tem grana, eles estão vindo para cá fazer show e tal. A gente estava falando sobre isso antes, né? Vocês falando aqui, eu viajando nisso, né? Que é uma outra realidade mesmo, assim, hoje. Até para fora do país, esse crescimento e tal. E eu vejo, eu ouvia, né? Eu falo, pô, parece que eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. A galera toda passando, falando português, todo mundo comprando. Até temos um apelido lá, que agora estão chamando a gente de New Koreans, que são os novos coreanos. Eu sabia dessa. Tá certo. Naldo, você vai cantar pra gente, não é isso? Vou. Então vou pro intervalo de novo pra você. Ok, vou lá me arrumar ali. E vai tocar com quem mesmo? Rony Bezer é o meu guitarrista da banda, ele me acompanhar aqui. E você toca o quê? Toco violão, bateria, mas eu gosto muito mais de cantar. De cantar? É minha onda. Cantar e compor é o que eu mais Você gosto. compõe com o quê? Com violão? Eu componho, na verdade, eu escrevo quase que diariamente, né? É. E eu não tenho muito essa coisa de ficar preso ao instrumento. Eu gosto de compor com violão, mas se eu estiver viajando, vem uma ideia. Se não tiver o violão, vem. Dentro do carro, eu pego o telefone, já gravo e depois chego em casa, termino e tal. E assim eu vou. Olha o telefone aí. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Esse bloco
com o Naldo, claro, cantando, com o auxílio do shows do Rony. Rony Bezer. Rony Bezer, Rony valeu. Bezer na guitarra. E o que vai ser mesmo? Meu Corpo Quer Você é a música que a Preta Gil gravou comigo, participação da Preta Gil. Tá certo. Música que o Brasil inteiro hoje canta. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Meu corpo quer você, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. Meu corpo quer você, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. É o cheiro, o perfume, o seu jeito, seu costume que já me enfeitiçou. Apaixonado estou. O seu modo, seus mistérios, o seu beijo, como eu quero, que já me conquistou. Apaixonado estou. Meu corpo quer você, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. É o meu estilo, a minha cara. Eu te espero, não nego nada. Eu não consigo viver longe de você. É o meu estilo, a minha cara. Eu te espero, não nego nada. Eu não consigo viver longe de você, yeah, 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 yeah. Meu corpo quer você, yeah. Cada vez quero mais. E se você não vem, meu mundo se desfaz. Naldo na veia. A família Naldo na Veia tá aqui no Twitter bombando. Ah, é? Elas são demais. Isso é o quê? É uma página de vocês, né? Na verdade, são alguns fã-clubes, né, que acompanham aí o meu Twitter. E elas estão sempre ligadas em tudo aí. Família NNV, Naldo na Veia. Elas são atentas, são na veia também. Na veia, sempre. A gente hoje falou aqui da classe C, das mudanças, dessa nova classe que chega ao mercado. Tem uma colocação no Twitter interessante de uma moça chamada Vânia que diz que a educação para o consumo deveria ter vindo antes do consumo. Mas eu acho que ela é quer dizer, vai ser uma consequência, né? É difícil essa planejar chegada, um movimento, né? Quer dizer, é claro que isso é fruto de políticas que foram elas sim planejadas, mas o resultado realmente acho que não dava para se planejar com essa antecedência, né? Mas mesmo não planejando, Isso a vem. educação para o consumo virá, né? Pelo Claro. próprio consumo. Né? lógico. Vai levar umas cabeçadas, mas vai aprender. Sabe, dar um dado importante para parecer um pouco esse mundo cor-de-rosa e tal, é que hoje quase 45% hoje da dívida, digamos assim, dos brasileiros já está chegando à metade da sua capacidade de consumo. Né? Então, esse certamente será um fator de educação indiscutível. Né? Claro. Realmente vai ser uma masterclass. Né? É verdade.
Eu sou da classe C, já tem um ano que eu comprei a TV de LED de 47 polegadas, olha a TV. Essa é a Maria de Betim, em Minas Gerais. Não importa de quem é o mérito, mas que houve divisão de rendas, houve. Isso aí. É verdade. E essa divisão de rendas pegou a publicidade também numa... Quer dizer, a TV de 47 polegadas, a TV LED, a TV é um sonho de consumo. E a publicidade, você falou que o carro de som é o segundo... Essa pesquisa de hábitos do consumidor mostra que para a classe C, o carro de som fica um pouco abaixo da TV, no tipo de publicidade mais eficaz. Mas se me permite só retornar um pouco à questão da capacidade de consumo, de planejamento da classe C, acho importante porque, eventualmente, a gente percebe que a classe C pode ser até um pouco subestimada, do ponto de vista da capacidade de consumir e se planejar para isso. Se a gente pegar a série histórica, tanto do nível de endividamento, cruzando isso com a inadimplência, apesar de você ter um nível de endividamento mais alto, e isso não é uma exclusividade das classes C, D e E, também tem sido observado na classe AB, em momento algum houve alguma trajetória de ruptura da inadimplência. Ou seja, o consumidor, inclusive o consumidor da classe C, D e E, ele tem consumido bem, mas tem consumido de uma forma responsável, sustentada. A gente ainda não observa qualquer risco grande assim, de inadimplência. né? Que seja assim, porque para o comércio também interessa vender sustentadamente, não interessa vender. Vender e receber o E lá na dinheiro frente da ter algum viagem, impacto de né? inadimplência. E vamos sonhar então com as viagens. Vamos sonhar com as viagens. Você falou que tem até uma novela filmada no... Que agora vai, acho que é a próxima, não sei, que Da está sendo toda feita dentro de um navio, dentro de um cruzeiro aqui na costa brasileira. Então vão de encontro ao sonho mesmo. Exatamente. O sonho vai ficar maior ainda, né? Tiago, mas todo mundo gosta de uma história de amor, né? Independente da classe. Isso sempre vai haver, né? Isso é humano, né? Por isso que a gente gosta de ouvir músicas como a do Naldo, os Naldo cantores para românticos. sempre na veia, né? Sempre escreverei histórias de amor, sempre. Para a alegria geral, né? Quer adiantar alguma coisa da próxima, não? Ó, eu vou fazer, eu tô escrevendo e vai ao ar depois, né? Que é 2013. 2013 deve ir ao ar já, começar a gravar. Então, eu estou fazendo escrevendo minisséries, na verdade, por SBT, que é uma novidade lá também. Então, em vez de escrever 180 capítulos, estou fazendo trabalhos menores, um de 48, outro de 100 capítulos. Então, acho que isso vai ser uma novidade por SBT. Novidade importante. Para 2013. E com muito humor, com um toque de maravilha, porque eu acho que todo mundo gosta do maravilhoso na vida, para poder sonhar justamente. Fantasia, pelo amor de Deus. A magia, né? Então, acho que estou com muita esperança de que esses trabalhos que eu vou fazer lá no SBT vão sortir esse efeito de dar poder lá para crescer o núcleo de teledramaturgia em São Paulo. Claro. Vamos esperar para conferir. Agradecendo a vocês por terem vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Lida, nós somos um dos 5 povos com maior índice de felicidade prevista. Né? Isso é um dado importante. Né? Ai, que alegria. Junto com a Índia, bom. Filipinas, Indonésia e Arábia Saudita, somos os mais otimistas do mundo. Que bom. Então vamos agradecer a vocês, lembrar que Naldo vai fazer mais um número pra gente, acompanhado pelo Rony Bezer. Tá? Então, boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, com o Naldo. Tô me dando, te querendo, te chamando, me envolvendo, mas parece que nem liga pro que eu sinto. Ai, 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 como eu te quero, minha vida é um caso sério. Como eu queria te ter do meu lado, ter carinho e dar carinho, viver junto e não sozinho em nada. Nada, nada é pra sempre, mas você eu queria outra vez. Nada é pra sempre, mas você tô querendo outra vez. Como eu quero outra vez.
tô querendo outra. Uma hora a gente apanha, outra a gente ganha, a gente vai vivendo por amor. Uma hora a gente apanha, outra a gente gama, e a gente vai vivendo por amor. Nada é pra sempre, mas você eu queria outra vez. Nada é pra sempre, mas você tô querendo outra. Tô me dando, te querendo, te chamando, me envolvendo, mas parece que nem liga pro que eu sinto. Ai, 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 como eu te quero, minha vida é um caso sério. Como eu queria te ter do meu lado.